que é o Evangelho? Ao iniciar o livro, nós temos alguns comentários de alguns pastores, de alguns líderes de seminários de teologia. Eu quero destacar dois comentários. Na primeira página do livro, Greg Gilbert é um dos homens mais talentosos e mais fiéis chamados a servir a igreja hoje. Neste livro, ele nos oferece um entendimento penetrante, fiel e totalmente bíblico do Evangelho de Jesus Cristo. Não há necessidade maior do que a de conhecer o verdadeiro Evangelho e reconhecer suas falsificações e desencadear uma geração de cristãos centrados no Evangelho. Este livro, importante, chega no momento certo. Duas realidades tornam este livro muito importante: a centralidade do Evangelho em todas as gerações e a confusão a respeito do Evangelho em nossa própria geração. Este livro nos oferece uma explicação fiel do Evangelho e nos capacita a discernir os desvios dessa mensagem gloriosa. Como desejo que este livro seja colocado nas mãos de cada pastor e de cada membro da igreja. O sumário, as principais divisões do livro, apresentação da série. Este livro ele faz parte de uma coleção de livros 9 marcas de uma igreja saudável. Já na introdução, uma fala do autor, onde ele vai dizer: talvez você pense que essa é uma pergunta fácil de responder, especialmente para os cristãos. De fato, talvez você pense que escrever um livro como este, de que pede aos cristãos que pense cuidadosamente na pergunta, o que é o Evangelho de Jesus, é totalmente desnecessário. É como pedir a carpinteiros que se assentem e considerem a pergunta: o que é o martelo? Afinal de contas, o Evangelho de Jesus Cristo está no próprio âmago do cristianismo. E nós, cristãos, afirmamos seguir o Evangelho acima de tudo. O Evangelho é tudo aquilo sobre o que nós tensionamos alicerçar nossas vidas e edificar nossas igrejas. Ainda na introdução, na página 25 até a página 28, você terá alguns exemplos de algumas respostas quando foram perguntado a algumas pessoas a respeito das boas novas de Jesus. Então você verá que essas respostas tiveram grandes diferenças uma das outras. A ideia do autor não é determinar quais foram as melhores ou piores respostas, mas ele espera que você, após ler este livro, possa identificar a resposta e responder o que é o Evangelho. Sobre a estrutura do livro, o autor ele divide praticamente em 4 respostas: Deus, o Criador e justo, aquele que julga; homem, o pecador; Jesus, o Salvador; e a nossa resposta, arrependimento e fé. Deus Criador. Muitas passagens bíblicas nos dizem como a criação dá testemunho da glória de Deus, aquele que criou todas as coisas para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para o louvor de si mesmo. Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Romanos 1:20, Paulo também ele vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mas também um Deus justo e santo. Se você tivesse que descrever o caráter de Deus em poucas palavras, o que diria? Que ele é um Deus bom, um Deus amoroso, que ele é compassivo e perdoador. Tudo isso é verdade, mas a santidade e a justiça de Deus, ela anda junto com o amor de Deus. Êxodo 34, do 6 ao 7. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações
que perdoe a iniquidade e a transgressão e o pecado. O Salmo 33:5, ele declara: Ele ama a justiça e o direito. E 2 salmos vão mais além e proclama: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Homem, o pecador. Quando Deus criou os seres humanos, sua intenção era que eles vivessem sobre o seu governo perfeito e justo, e a alegria perfeita adorando-o e obedecendo-lhe. Por meio disso, vivendo em comunhão permanente com ele. Além disso, Deus tinha uma obra para os seres humanos fazerem. Eles deveriam ser vice-regentes de Deus, governando o seu mundo sob a autoridade dele. Em Gênesis 1:28, disse Deus: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-vos, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então o homem, enquanto exercesse o domínio sobre o mundo, deveria lembrar que eram sujeitos a Deus e estava sob o seu governo. Por meio do pecado de Adão e Eva, veio a queda. Então o homem, ele perde agora a representatividade de Deus na terra. Em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um pouquinho antes está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Vimos então que com esse efeito, com essa consequência do pecado de Adão, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E essas são as más notícias que vieram antes das boas notícias. Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Penso que essa é a palavra mais poderosa que um homem pode falar. Ela é pequena, mas tem o poder de abolir tudo o que foi dito antes dela. Vindo logo depois de más notícias, como as que acabamos de ler, essa palavra tem o poder de erguer os olhos e restaurar a esperança, mais do que qualquer outra palavra que possa ser falada pela língua humana. Ela tem a capacidade de mudar tudo. Agradeça a Deus pelo fato de que as más notícias do pecado humano e do julgamento de Deus não são o fim da história. Se a Bíblia terminasse com a declaração paulina de que todo mundo ficará em silêncio diante do trono do julgamento de Deus, não haveria nenhuma esperança para nós. Haveria somente desespero. Mas aqui está ela novamente. Agradeça a Deus, porque há algo mais. Você é um pecador destinado à condenação, mas Deus agiu para salvar pecadores como eu e você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho. A palavra de Deus vai dizer que Cristo é o segundo Adão. Ele não falhou. O primeiro Adão, ele falhou e levou o homem a perder a representatividade de Deus. Mas através de Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele é a ponte que nos liga novamente até Deus. Ele é a ponte que leva o homem a ter comunhão novamente com Deus, tornando-nos de novo representante de Deus. A mensagem de Jesus aos seus ouvintes foi essa: arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1,15. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Qual é a nossa resposta? É arrependimento e fé. O plano de salvação de Deus, o plano de redenção de Deus é revelado. O Evangelho é a resposta de Deus às más notícias do pecado.